Vamos orar? Nosso Pai, nós estamos diante do Teu trono de graça. Nós queremos que o Senhor fale conosco. E nós pedimos ao Senhor que, na Tua infinita misericórdia, opere a revelação da Tua palavra e edifique as nossas vidas, para que em tudo nós sejamos tratados, curados e cuidados pelo Senhor. Nós pedimos, Pai, que Jesus Cristo seja glorificado nessa palestra. Em nome dele. Amém. Então, problemas emocionais. O que é problema? Né? A gente fala problemas emocionais da família. O que são problemas emocionais? São desequilíbrios psíquicos que apresentam alterações constantes de humor e perda de controle, saindo do eixo emocional, mesmo em situações rotineiras. Puxa a toalha. Mas pode ser também silêncio profundo. Um sepulcro sem emoção. São realidades que podem partir de uma felicidade plena até um descontrole total. São desequilíbrios psíquicos, desequilíbrios da alma. Nossa alma é bastante complicada, né? Não sei quantos têm uma alma boa, uma alma tranquila. O profeta Isaías tem um diagnóstico que é bastante... Ele é completo. Ele diz aqui, porque continuam a atrair castigo sobre si, vão se rebelar para sempre. A sua cabeça está ferida, o seu coração está enfermo. Estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas, e não há ataduras nem óleo para dar alívio. As duas palavras aqui, para cabeça e coração, é intelecto, cabeça, e emoções. A cabeça, os pensamentos se descontrolam e as emoções... A outra versão diz, toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Eu já li várias estatísticas de que a humanidade ela tem entre 95 a 97% de pessoas enfermas emocionalmente. Eu só não conheço 5 ou 3%. Eu ainda não tive o prazer de ser apresentado a eles. Eu acho que quem faz parte disso são os que fazem a estatística. Porque todos nós temos alguma desordem. Quando o meu psiquiatra, Dr. Oswaldo de Loreto, me chamou de neurótico, eu fiquei pulando de alegria,
porque dos enfermos é o melhorzinho. São os neuróticos. Depois vem a turma toda. As classificações mudam. Cada país, o Canadá tem uma classificação, os Estados Unidos tem outra, a Europa tem outra. Então, aí fica uma confusão e nós não vamos entrar num acordo. As famílias disfuncionais são a maior causa dos problemas emocionais. Famílias disfuncionais. Como é que essas famílias aparecem? Elas vêm por cruzamento, vêm por desordens no casamento, os casamentos são mal construídos. Nós somos sempre pessoas diferentes e pessoas com problemas se casando. Mas aí as coisas começam a guerrear e a família se descompensa. Ter que correr. O que é família? Família não é apenas o encontro de pais e filhos em algum lugar. A gente acha que nasceu na mesma casa, do mesmo sangue, isso é família. Não é família. Isso aqui pode ser rebanho, um agrupamento, um ajuntamento de gente do mesmo sangue, mas ainda não é o conceito verdadeiro de família. É muito mais do que consanguinidade e laços de parentesco. A Patrícia, lá no Paraguai, é uma mulher que adota crianças. Ela tinha 3 filhos, uma casa de 5 cômodos, e ela começou a receber crianças porque ela tem um ministério de mãe, família. E quando ela estava com mais de 60 crianças dormindo nessa casa, um juiz, um membro da Suprema Corte do Paraguai, que foi convertido ao Evangelho pela mensagem da cruz, deu uma canetada num traficante, para que ele pagasse uma fiança de $300 mil e com esse dinheiro começaram a construir um orfanato. Quando eu conheci o orfanato, havia 200 crianças naquele orfanato. E ela diz, nenhuma criança aqui passa mais do que 6 meses sem cair no colo da mamãe. Ele pode vir ferido como quiser. Lá tinha 6 ou 8 brasileirinhos que eram mulas de tráfico, mas eles vivem como família. Os mais velhos cuidam dos mais novos, aqueles que já estão na universidade vão cuidando dos outros, e não há nenhum índice de abuso sexual. É um caso raro que eu conheci de um casal que tem não só o aspecto genético dos 3 filhos, mas tem a característica de família. A família é um modelo da Trindade. O significado aqui primeiro a gente vê aqui o que Gênesis, então Deus disse, façamos o ser humano, ou o homem coletivo, a nossa imagem, ele será semelhante a nós.
Ele dominará sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam no chão. Como é que a Trindade funciona? Nós temos aqui um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho não é o Espírito Santo não é o Pai não é o Filho. O Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Eles são identidades próprias, mas eles são um só Deus. Isso é o conceito que vai haver em família. O pai não é a mãe não é o pai e a mãe não são os filhos não são o pai e a mãe, mas tem um conceito unânime, que é família. É um conceito coletivo de identidade. O sangue gera parentes, mas o amor forma o conjunto da família. O que forma família não é a consanguineidade, é o amor, que é a característica divina. Não basta correr sangue com a mesma origem nas veias, é preciso pulsar vida com o mesmo amor no coração. Se não houver essa pulsação de amor no coração, não vai haver família, vai haver um ajuntamento de pessoas. Estou dizendo que a gente não erre, e erra muito. Mas onde há amor, há perdão, há reconhecimento que falhou. E quando há reconhecimento, e olha, perdoa porque eu pisei na bola, isso é o fruto do amor. Há muitos que se vinculam pelo sangue, mas havendo uma discórdia do eu, logo viram quebra-pau relacional. São parentes, mas são oponentes. Hoje o que se vê entre pais que estão na mesma casa, mas não convivem adequadamente, e filhos sem adequação, é aos montes. E essa pandemia ajudou demais a piorar a situação. Eu contei num casamento que nós fizemos aqui sábado passado com um casal de jovens, uma história que aconteceu aqui há muitos anos, quando nós estávamos fazendo um casamento, e quando eu falei sobre o perdão, a necessidade do perdão, que o perdão não era uma coisa opcional, mas era sine qua non. Se não houver perdão, não existe cristianismo e não existe família. E depois que eu terminei de fazer a cerimônia, eu estava saindo, um casal veio me procurar e ele disse assim, olha, o senhor fez 2 casamentos hoje aqui. Como assim? O dos jovens e o nosso. Disse que, me conta como é que foi esse casamento. Disse, nós estamos casados há 32 anos de papel passado. Mas há 16 anos nós vivemos na mesma casa, mas em quartos separados. Por causa de dinheiro e por causa dos filhos, a gente vive na mesma casa. A gente tem um patrimônio grande, para não rachar e não ter problema, e temos os filhos, mas nós estamos separados. Mas quando o senhor falou aqui sobre perdão, chegou um ponto que eu fui movido e perguntei para ela, você me perdoa por tudo que eu já lhe fiz? E ela virou para mim e disse, você me perdoa por tudo que eu já lhe fiz? E nós nos perdoamos aqui. E eu vou dizer uma coisa, eu não vou nem para a festa. Nós somos de Assis e nós vamos procurar um motel aqui que faz 16 anos que a gente não tem uma fé. Eu disse, Deus abençoe vocês e vão em paz.
Você imagina 16 anos retidos dentro do mesma casa por causa de filhos e por causa de dinheiro? Misericórdia. Vivendo uma vida sem sentido. Isso não é. Isso são os problemas da família, né? A origem da família disfuncional. A família disfuncional são originadas por pais que não cuidam de suas emoções e, como consequência, reproduzem nos filhos os mesmos padrões que aprenderam durante a infância. Pessoas que repetem os seus comportamentos. E, engraçado, aquilo que eu mais detesto no meu pai, na minha mãe, é aquilo que eu vou repetir com mais nitidez. Então, essa repetição, isso vai formando e forma a família disfuncional, e aquilo fica uma cultura. Tem famílias que eles têm tantos segredos e tanto silêncio, e eles não podem ser tratados porque estão fechados numa espécie de carapaça. A ferida emocional pode começar com uma agressão, um abuso, uma rejeição, uma perda, etc. A maioria das nossas feridas são abertas quando ainda somos crianças e dentro da família. Muitas outras feridas são abertas em relacionamentos abusivos, sejam eles na escola, trabalho ou casamento. Então, aí vão formando os abusos, as doenças e as pessoas se fechando, se trancando e não tratam. Eu trabalhei na Colina Verde, na clínica psiquiátrica, fazia parte do grupo da equipe, e nós tínhamos o Dr. Oswaldo de Loreto, que vinha uma vez por mês para fazer o acompanhamento da equipe de tratamento, médicos, psicólogos, e enfermeiros e pastor e tudo ali. E um dia, depois de uma daquelas sessões, eu ia saindo e ele olhou para mim e disse: Pará. Pará era como ele me chamava do Paranaguá, uma forma afetiva. Por que você é tão hipócrita? Eu disse: você acha? Ele disse: eu não acho, você se tranca, você é um homem trancado. E eu disse: você seria capaz de me ajudar a abrir minha caixa preta? Ele disse: sim, se você quiser. Aí nós combinamos e ele vinha de São Paulo mais cedo, pegava o avião, eu andei ajudando a pagar a passagem dele para ele vir mais cedo, e ele começou a me tratar. E foi a primeira vez que eu pude abrir o meu abuso para poder ser tratado. Porque senão a gente não vai nunca ser cuidados. Porque nós vivemos uma mentira, uma falsidade das feridas que ficaram lá. A família não é um clã. Aqui nós temos um filme que mostra uma família, são tudo bonitinho ali na foto. Mas isso aqui é o capeta. É a família do capeta. A linhagem familiar vai além do DNA. Vocês sabem quantas brigas existem nas famílias e às vezes aparentemente está tudo bem. Fazer parte de um clã não autentica a genuína família. Família Paranaguá, vixe, não mexe nesse troço não, que é horrível. É cheio de problemas. E aqui, ó, a foto pode esconder os conflitos,
Essa mocinha aqui detesta o irmão. Está lá na outra ponta. Esse braço aqui cruzado vive brigando o tempo todo. Mas é só na foto. Quer dizer, aquilo que nós vivemos para os outros darem o aplauso. Mas na intimidade, na vivência, é uma família disfuncional, que vai gerar filhos, netos, bisnetos, todos problematizados e geradores de problemas. E isso vai. Mas para os outros até parece bonito. Os filhos de Abrão, Ismael e Isaque, ainda que fossem irmãos, nunca se portaram como membros da mesma família. Aliás, era um conflito terrível. No dia que Isaque foi circuncidado, quando Isaque fez 2 anos, ele foi circuncidado, e Ismael também. Ali começou uma guerra, os sofismas, um rindo do outro, ridicularizando. E dali para frente, nunca mais eles se ligaram. Eram 2 filhos, mas não houve ligação. Ser parte de uma família disfuncional não é muito boa coisa, não. Eu sei que o meu irmão em Cristo, pelo sangue de Jesus, tem mais relacionamento comigo do que um irmão na carne que não tenha relacionamento com o Senhor Jesus. Nem mesmo os gêmeos, Esaú e Jacó, se relacionaram como irmãos de fato. Eles sempre brigaram, eles já brigaram no ventre. Os 2 começaram a se engalfinhar na barriga da mãe. E depois que nasceram, a mãe privilegiava o caçula e o pai privilegiava o primogênito. Você vai ver essas coisas aparecerem numa família. Alguém que tem mais preferência por aquele do que por aquele outro. E ali vão montando os esquemas que vão gerando guerras, competições, vão gerando problemas. Não é a genética, mas a boa ginástica do amor santo que nos transforma em família. Quando eu coloquei a palavra ginástica aqui, é porque é um exercício. É um exercício de amor. A gente tem que exercitar. Eu vou 3 vezes por semana numa academia para fazer ginástica para as minhas pernas. Eu estava piorando porque a minha família tem um problema de fêmur aqui, meu pai teve que fazer cirurgia nas 2, meu irmão teve que fazer uma, e a minha estava doendo. E aí, como é que melhora? Melhora fazendo fortalecimento dos glúteos. Como eu tenho uma tábua, né? Eu sou um desbundado, então precisa fortalecer os glúteos para poder melhorar. E você sabe que esse último mês melhorou bem, porque eu estou fazendo uns exercícios mais fortes. Agora, meu irmãozinho, se você não exercitar amor, vai para baixo. Se não exercitar perdão, não vai para lugar nenhum. A descendência não decide o ninho na interação sadia. Não é porque descende de fulano que vai ter aquele aconchego. Não vai. Ali existem problemas que vão ser
multiplicados. A vida cristã tem na família o seu laboratório experimental. Eu creio que quando Deus nos salva, põe numa família, para a gente começar um exercício nessa família. Os outros não são salvos. Eu fui salvo. Então, eu vou ser um instrumento que vou ser odiado, detestado, mas também vou ser o canal para poder levar a redenção para os outros membros. Quando Paulo estava lá no cárcere de Filipos, ele recebeu aquela pergunta do carcereiro depois: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas ele não disse só tu e a tua casa. Mas isso não é automático. Não existe, eu fui salvo, agora minha família vai ser salva. Isso não é automático. Isso vai ser a expressão do convívio, da pregação, da oração, em que nós vamos fazer a obra conjunto. Eu me lembro um dia, muitos anos, que uma senhora que frequentava aqui a nossa igreja, ela queria que eu fosse visitar o marido dela numa sexta-feira, que era dia do aniversário dele, e ela queria que eu fosse pregar para converter o marido dela. O senhor vai pregar, meu marido não é crente, e ele precisa ser salvo. Eu digo, é verdade, ele precisa ser salvo, mas quem vai salvá-lo é o Senhor. Mas o senhor pode ir lá na minha casa na sexta-feira? Eu digo, na sexta-feira eu não posso. Eu tenho um compromisso. E aí a mulher era tão insistente: qual é o compromisso que o senhor tem? Mas tem umas pessoas que o compromisso que eu tenho é com minha mulher. Essa mulher ficou tão brava. O meu marido está indo para o inferno. E o senhor não quer ir para pregar lá na minha casa para ele ser salvo? Eu digo, não, a competência da salvação dele não é minha, é da senhora. Sabe como que diz a Bíblia? Mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, para que se alguns dele ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos, sem palavra alguma, ao observarem o vosso comportamento cheio de temor. Se seu marido for para o inferno, o culpado é a senhora. Eu posso ir pregar para ele no outro dia. Mas não para ele ser salvo, não para salvá-lo, mas para o Espírito Santo poder operar na vida dele. Mas sexta-feira eu não vou, porque eu tenho um compromisso com minha mulher. Eu tenho que cuidar do meu lar. E sexta-feira é o único dia que eu posso dar para com ela. Ela foi embora da igreja. Não posso dizer nada. Já foi dito, a santidade começa no lar e a santificação na pia cheia de louça. Olha que coisa mais tremenda. Quem é que vai lavar a louça hoje? Não é? Existem muitos casos de maridos que eles ficam vendo televisão, vai ver jogo, vai isso, aquilo. Mas não compartilhe algumas coisas na casa. Então aqui é uma palavra bem pesadinha. Um teste severo para o exame de identidade da fé é como somos vistos pelos membros da nossa família. Esse é um dos testes para saber como é que estamos indo. Pergunta para o papagaio. Pergunta para o papagaio como é que é o dono daquela casa, né? Pergunta para os filhos, pergunta para os pais, de fato, assim num canto.
Como é lá em casa? Como é seu pai? Como é sua mãe? Como é seu filho? De verdade. Esse é um teste severo para ver onde é que está o nível dos nossos problemas. Se o culto não começar no lar, não tem nenhum valor na vida congregacional da igreja. Quando eu falo culto, não é liturgia, é o cultivo. Eu vi um filme uma vez de uma família americana no domingo de manhã. Eles começam saindo de casa, todos bem vestidinhos, arrumados, e vão saindo, pisando leve, e vão... O marido chega, abre a porta atrás, as crianças entram, abre a outra porta para a mulher entrar, e eles vão todos, chegam na igreja, bota o carro no estacionamento, descem todos ali, muito bonitinhos, vão, assistem o serviço ao culto. Depois ele começa saindo ali devagar até a porta, quando cumprimenta o pastor. Depois que cumprimenta o pastor, ele vai tirando a gravata e já vai andando rápido. Mulher, vamos embora. Aí ele diz assim, esse é o comportamento daqueles que fingem uma fé genuína. É só no rumo do teatro. Então, como é que começa o culto? O culto começa dentro de casa, como nós vivemos. A família não é uma questão de semelhança física, mas de interação de alma. O que caracteriza uma verdadeira cepa familiar não são os traços genéticos. Não são as aparências físicas nem genéticas, mas os tratos e tratamentos sustentados pelos sentimentos movidos pelo amor, sem truco nem trapaças. Você sabe quem é que joga truco aqui? Levanta a mão. Ó, tem 1, 2, 3, 4... tem uns truqueiros aí. Você sabe como é que é. Tem hora que você não tem nada na mão, mas dá um blefe do tamanho do mundo. Esse é o tipo que muitas vezes nós vemos dentro do conceito da família. Por isso gera problemas familiares. Origem dos problemas emocionais mais comuns das famílias podem ser, nós classificamos aqui alguns deles, são 12. Primeiro, a falta ou dificuldade de comunicação dos membros. Eu tenho um problema sério com minha esposa. Eu sou um homem muito calado dentro de casa. E minha esposa é uma moça bem conversadeira. Então ela sente falta de um companheiro que fale. Agora Deus tem me suprido isto, trazendo uma neta que fala pelos cotovelos da hora que acorda à hora que vai dormir. Pensa numa criatura que conversa. E fala certo, não estou dizendo, Então, a falta de comunicação não é simplesmente a questão de palavras. É muito mais do que isto. A segunda coisa é diferença de opiniões que não são respeitadas. Isso é gerador de conflitos. Nós somos diferentes. E quanto mais diferente, melhor. Quanto mais houver diferença, melhor para o casamento, para a família. Ninguém tem que ser igual.
Mas esse é um problema que muitas vezes nós não sabemos lidar com eles. O terceiro aspecto são os abusos físicos ou verbais. Vocês sabem que 1/3 dos abusos sexuais são praticados dentro da família. 1/3 por pessoas amigas e conhecidas. E 1/3 por pessoas estranhas. Mas há abusos não só físicos, mas abusos verbais. Tem mais gente aleijada por palavras do que nós podemos imaginar. A Bíblia diz que a palavra tanto dá vida como mata. Ela tanto edifica como ela fere profundamente. E não saber usar a palavra, isso pode trazer consequências para sempre. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu era menino, eu era o caçula, de 6 anos de diferença do último. Eu fui um menino muito rebelde, muito problemático, muito cheio de coisas, e os meus irmãos diziam, esse menino não vai dar para nada na vida. Ele vai ser borracha de soldado, elemento de borracha de soldado. E essa palavra até hoje ela ecoa na minha cabeça, por isso eu sou o workaholic. Eu tenho que trabalhar o tempo todo para provar que eu não sou aquilo que eles diziam que eu seria. Mesmo tendo consciência e evoluído e feito um conhecimento, aquelas palavras ainda têm valor e ecoam na minha mente. Eu tenho que fazer cara feia para elas. Um quarto problema são os impedimentos da autonomia. É difícil você educar a criança, porque ela tem que ter controle e tem que ter liberdade. Você tem que reprimir, mas também tem que dar oportunidade para ela decidir as suas coisas. Eu vejo agora minha netinha como ela tem força de vontade e ela quer decidir. Ela agora, 2 semanas atrás, ela queria ir com duas Maria Chiquinhas, uma azul e outra vermelha. E uma outra vermelha aqui na frente, ou rosa aqui na frente. E a viúva porcina imperial. A avó tentou, eu tentei, e ela disse, não, eu quero assim. Aí depois eu digo, deixa ela decidir para o ridículo ser dela mesma. Ela tem que aprender a ser ela mesma. E é isto. Nós temos que ter esta condição de dar autonomia e dar cerceamento. Outra coisa é as proibições ilógicas. Isso aqui é um causador de problemas emocionais que ninguém pode imaginar. São proibições absurdas, ilógicas. Por exemplo, um pai que fuma e proíbe o filho de fumar. É um troço absurdo. Não tem fundamentação nenhuma, vai gerar problemas, né? Um pai adúltero que impede que o filho vá para o motel. Então isso, hoje é menos assim, mas tem uma turma aí que traz esses problemas. São as proibições ilógicas. Outra coisa são as punições desproporcionais. Às vezes você pune num momento com uma medida e uma coisa bem mais leve você pune muito mais severamente. Não tem um equilíbrio.
Existe até uma regra para a educação de filhos. Primeiro você tem que ensinar, depois admoestar e depois corrigir, mas dentro de proporções adequadas para que a criança não sofra depois na vida, pela vida fora, os problemas emocionais da sua alma. Isso aqui é só para fazer um pouco de movimento. Tem mais aqui. A desconfiança, oh meu Deus, como isto é problemático. Você não gerar na criança um senso de confiança, de ouvir. Ela vai mentir, sim, vai mentir muitas vezes, mas é preciso que nós caminhemos e andemos para não gerar nela um senso de que ela nunca vai falar a verdade, nunca vai ser assim. Outra coisa é o comportamento imprevisível. Você comporta-se de um jeito, aqui, depois, uma outra vez, uma outra maneira, de um outro jeito, que isso produz uma esquizofrenia na mente, que não sabe por que de um jeito, uma hora você age de um jeito, outra do outro. Intolerância. Quantas vezes nós agimos com intolerância com os nossos filhos, e isto é gerador de problema. Outra coisa é chantagem emocional. Alguém conhece algum caso de chantagem emocional? Já ouviram falar? Alguém tem algum exemplo de chantagem emocional? Ou estão mascarados também para falar? Está todo mundo pensando, né? Críticas exageradas ao ambiente crítico. Depois nós vamos falar um pouquinho mais disso. Eu estou correndo aqui porque eu tenho que ir embora. As críticas exageradas são terríveis para desfuncionalizar a alma. Você ficar o resto da vida com aquilo na cabeça. E a última delas é preferências entre os membros. Já falamos ligeiramente, mas isso é muito comum. Lá na minha casa, nos meus filhos, as minhas duas filhas dizem que a gente tem preferência pelo Léo. E aí ele diz que nós temos preferência pelo outro. Aí eles ficam com aquela jogada de preferência. Mas existe esse problema de preferência. E isso é gerador de problemas. Ok? Qual a causa desse conflito? O conflito da família foi e será sempre promovida pela serpente. Ela é no jardim do Éden, no Gênesis, o anticristo da história da igreja que age até o fim no Apocalipse. Só lembrando uma coisa, ela no jardim do Éden, ela é serpente. No Apocalipse, ele é dragão. E essa caminhada de serpente a dragão, ela foi comendo pó. Comendo pó, que a Bíblia diz que rastejarás pela terra e comerás pó todos os dias da tua vida. O que é pó? Pó somos nós. Nós somos feitos do pó. É de nossas emoções que ele se alimenta, gerando conflitos e problemas entre nós. Ali dentro da família existem essas questões básicas. Seu projeto visa a separação das pessoas com morte, roubo e destruição.
A tática de sequestro é sempre uma confusão por mistura lenta, sutil, até a fortaleza de Anu. Eu vou pegar o texto ali um pouco aqui, nós estamos vendo o casal num conflito debaixo da árvore, né? Os dois estão, lá está a cobra, e aqui os dois já, um acusando o outro e já tendo os seus problemas desde antânio, e nós temos um conceito terrível aí no meio. Primeira coisa, crítica. A crítica. Tem uma crítica de crino, julgar, que é certa, mas essa crítica depressiva, consumidora de emoções, essa crítica que denigre, que enfeia, que solapa, isto é uma obra da cobra. Outra coisa, cobrança. Há sempre um espírito de cobrança, de tirar, de achar-se de vítima e puxando do outro algo que ele não é muitas vezes competente. A outra coisa é controle. Isso é gerador de conflito, gerador de problemas. Controlar a vida do outro, controlar. Não é que nós não tenhamos que ter cuidado, temos sim, mas não exercer controle sobre a vida dos membros da família. Competição. Então, a competição, ela faz parte desse processo de comparação e de adoecimento, e compete para quem é que é melhor, quem é que é maior. Isso, outro é ciúme, que vai gerando o roubo das emoções e a produção de reações. E, finalmente, a crase. O que é crase? No português, eu tenho aqui um artigo e uma preposição. Ao artigo a preposição a, eu ponho um no outro, ponho um sinalzinho e acabou. Eu só tenho um. É isso que acontece em muitos relacionamentos. O casamento, você não sabe quem é quem. Ele está grudado dentro do outro. O marido e a mulher se fundiram. Eu queria mudar aqui a palavra, mas não posso mudar aqui, que fica muito feio. Mas eles se fundiram, perderam identidade e estão vivendo uma completa hipocrisia. Eu vou parar aqui só um pouquinho e vou dar um texto. Esse texto aqui, que foram se multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que dentre todas mais lhe agradaram. Talvez esses dois versículos aqui, ele tem dado muita confusão, muita interpretação, mas para mim, os filhos dos homens são os descendentes de Caim, e os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Não tenho tempo aqui para a gente destrinchar essa ideia. Eles aqui tiveram casamentos. E esse casamento passou o dilúvio. Seria interessante que eu pudesse mostrar que a palavra que aqui naquele tempo havia gigantes na terra, e quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais deram filhos, e esses se tornaram valentes. Essa palavra aqui é uma palavra que é gibor, que vai dar origem ao homem gibor,
que é o Messias, é uma ideia messiânica, poderosa. Aquele que tem a ideia de ser o poder, o governante. E esse grupo, ele aparece depois ele vai aparecer aqui no capítulo 10 de Gênesis, na família de Cão. Aqui no versículo 6 ele aparece, os filhos de Cão são Cush, Misraim, Put e Canaã. Cush, se apertar aqui o dedo, ele vai mostrar, Cush é a Etiópia. Misraim, se eu apertar aqui o dedo, vai aparecer Cópticos ou Egito. Quando eu ponho Put, vai aparecer aqui na ação o povo da África do Norte, provavelmente os líbios. Quando eu ponho aqui em Canaã, nós temos a terra de Canaã, as terras baixas, etc. Este Cush é o primogênito. Os filhos de Cush são Sebar, Avilar, Sebtar, Ramá, Sabtecar, e os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. Aqui começa um problema. Os filhos de Cush são Sebá, Avilá, Sabtar, Ramá e Sabtecar. São 5. Mas ele não diz os filhos de Sebá. Ele pula e vai dizer os filhos de Ramá. Por quê? Na ordem cronológica da Bíblia, o filho mais velho é aquele que dá a origem à família. O que isto aqui está dizendo? Tem uma leitura. A leitura é que isto aqui representa uma família disfuncional, em que o Ramá tem alguma preferência. Não é ele o primogênito. E você não vai encontrar isto dentro do processo, daqui do capítulo 10 e em outras genealogias da Bíblia. Nós vamos verificar logo em seguida que os filhos de Ramá são Sebá e Dedã, e Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Olha aqui. Esse Nimrod não está entre os 5 ali. Ele é gerado à parte. E isto aqui, segundo a tradição, não propriamente a Bíblia, o Cush, ele teve uma relação com Samíramis. E nasceu, esse é um filho de prostituição. E a Samíramis teve um filho que se chamou Tamuz. E o Tamuz teve relação com a mãe, e aí vai haver o problema. É esta palavra poderoso, que é a mesma palavra que aparece lá, que é Gibor, a ideia messiânica. E então nós temos no versículo 10 uma espécie de código. Ele vai dizer que o princípio do reino de Nimrod foi Babel, Erech, Akkad e Calné na terra de Siná. Este Babel aqui significa confusão por mistura. É quando houve o casamento das duas famílias, gerando a família dos homens com a família de Deus, ou a família dos filhos das trevas com a família dos filhos da luz, que vai gerar o conflito de relacionamento. O que acontece daí para frente é o seguinte, olha aqui.
Babel vou mostrar aqui, ó, confusão embaixo aqui, confusão por mistura, está lá embaixo. Babel, Babilônia, etc. Erech significa longo, uma confusão por mistura longa, longo. Isso eram cidades, mas elas são cidades que representam alguma coisa. Depois nós temos aqui Akkad, que é sutil, está lá embaixo ali, aqui, ó, sutil. Então aqui, confusão por mistura, e eu digo mistura de casamento, longa, sutil, e Calné. Calné significa fortaleza de Anu. É uma cidade, fortaleza de Anu. Anu é o deus das trevas. Anubis é o deus das trevas. Então tem uma confusão por mistura, longa, sutil, até a fortaleza de Anu, na terra de Siná. Siná é Babilônia, país entre rios, que vai gerar o babilonismo que está na igreja, que está no mundo, quando lá no Apocalipse nós vemos o Espírito dizendo, sai do meio dele, povo meu, do meio de Babilônia, porque essa é a cultura que tem chegado ao mundo. Meu povo, eu estou com meu tempo esgotado. Deixa eu ver só aqui para terminar. A conclusão é que só tem uma. Como é que cura uma família disfuncional? Como é que cura problemas emocionais? Como é que cura essa coisa terrível? É olhando para os cravos. Não voltou, não? Saiu, não? Por que você não quer sair? Eita, na hora que a gente não quer. Agora você vai. O negócio não vai mesmo. Olha aqui, a conclusão é essa aqui. Só tem essa solução para qualquer problema emocional do mundo. Olhai para mim e sereis salvos. E serei curados. E serei liberto. Porque eu sou Deus e não há outro. Apareceu mais uma coisa. Eu termino aqui com o meu irmão Charles Wesley. Ó Jesus, cheio de graça e de verdade, mais cheio de graça do que eu de maldade. Mais uma vez eu busco tua face gloriosa. Abre teus braços e recebe-me com ternura amorosa. Cura gratuitamente o meu pecado cruel. E, a despeito disso, ama esse pecador infiel. Que o Senhor nos mantenha com os olhos focados nele, para vivermos para a glória dele.